Bom, galera, nós vamos falar um pouco sobre intoxicação por álcool. Certo? Basicamente, intoxicação pelo etanol, que é o álcool que a maioria das pessoas consome, é assim, bem corriqueiro, né? Então, é muito comum a gente encontrar pacientes que tomaram todas e aí chega derrubadão lá na emergência, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Também acontece muito de ter alguns outros acidentes menores que estão relacionados, então é muito comum a gente encontrar pacientes que consumiram álcool e estão na emergência. Então, como é que acontece? Quando a gente toma, né, o álcool, ele vai para o estômago da gente e lá ele já começa a ser absorvido. Cerca de 20% da absorção de todo etanol que a gente ingeriu vai ser feita no estômago. E o resto, os 80% restante, eles vão ser absorvidos no duodeno, principalmente, e no resto do intestino delgado. Depois de absorvido, esse etanol ele vai para o fígado. E lá no fígado ele vai ser metabolizado pela álcool desidrogenase, que também está presente no estômago, certo? Então, existem algumas teorias que colocam que todo o álcool que a gente ingere, ele pode ser metabolizado já no estômago, mas também sugerem, por exemplo, que mulheres têm menos álcool desidrogenase no estômago, então terminam que tem um metabolismo lentificado do etanol, e isso tem uma tendência a um risco aumentado de complicações pelo consumo exagerado de álcool. Muitas vezes não é a realidade que a gente vê, porque eu particularmente conheço várias mulheres que bebem muito mais do que homens e não ficam embriagadas. Então provavelmente elas não têm essa enzima diminuída, né? Então, quando o álcool chega no fígado, né, o etanol chega no fígado, ele vai ser metabolizado para formar energia. E nesse metabolismo, né, nesse processo que ele vai ser quebrado, né, para poder formar moléculas que vão entrar no ciclo de Krebs, vão lá para a mitocôndria, gerar energia, ele forma ácido acético. E aí esse ácido acético que ele é uma das coisas que é prejudicial com relação ao álcool. Naqueles pacientes que têm um consumo crônico de álcool, ele pode induzir a diminuição da gliconeogênese hepática. Então pode induzir a pacientes, principalmente quando ele tem uma libação alcoólica, um consumidor crônico de álcool, bebeu muito e aí passa 1-2 dias sem beber, ele tem uma tendência a desenvolver hipoglicemia, porque ele tem uma gliconeogênese diminuída por esse estímulo aí, certo? E aí, o que é que o paciente com intoxicação por álcool ele vai apresentar? São sintomas bem característicos. O paciente tem uma fala enrolada, o paciente tem uma alteração comportamental, geralmente tendendo a desinibição. É um paciente que tem uma alteração de marcha, tem um certo desequilíbrio, né? Tem aquela instabilidade pela embriaguez. É um paciente que ele pode apresentar alteração de memória, ele tem também, pode apresentar também nistagmo, pode apresentar inclusive torpor ou coma. Esse paciente ele também pode chegar na sua emergência, em alguns casos, hipotenso e taquicárdico, né, por causa da hipotensão. Isso acontece por quê? Porque é um paciente que ele tem uma tendência à hipovolemia, pela quantidade de líquido que ele ingere, ele tem uma tendência de diurese maior, e aí você vai ter uma tendência à hipovolemia. Existe também um efeito do álcool que inibe o hormônio antidiurético, né? Então você começa a perder muito líquido e aí isso aí vai gerar uma hipovolemia, vai gerar perda eletrolítica, o paciente pode evoluir também, pode ter hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, ele pode apresentar todos esses distúrbios por causa da diurese aumentada. Então, desculpa aí, secundária a essa perda de volume e também uma vasodilatação que o álcool pode causar, ele pode chegar lá hipotenso. Isso é uma minoria dos casos, mas a gente vai ver lá na frente um pouquinho como é que a gente vai abordar esse paciente. Então, o que é que a gente vai fazer? Chegou um paciente com intoxicação, que a gente suspeita de intoxicação, primeiro a gente tem que excluir outras causas que estão levando a essas alterações do nível de consciência. Geralmente é um paciente que ele chega torporoso, ele chega obnubilado, e o relato é que existe o consumo excessivo de álcool, a gente precisa excluir outras causas. Se a gente, por exemplo, um paciente que chegou muito derrubado, a gente não tem certeza se isso foi consumo de álcool, se houve algum trauma, um paciente que bebeu e aí tem história de vômitos ou uma queda da própria altura. A gente não tem certeza o que é que de fato aconteceu. Ele está daquele jeito ali porque ele bebeu demais ou ele está daquele jeito ali porque ele teve um TCE, por exemplo.
Então, nesse paciente que gera dúvida, um paciente que está um pouco mais comprometido, é importante que a gente peça exames complementares, principalmente a terceira e crânio, para a gente avaliar se teve alguma lesão. Mas naquele paciente que chega só com vômitos, por exemplo, um paciente que claramente foi um consumo excessivo de álcool, ele ainda está alerta, nesse paciente basicamente o que a gente vai precisar fazer é suporte. A gente vai vigiar esse paciente, vai avaliar se ele tem necessidade de solicitar outros exames complementares. Se não tiver, é basicamente vigilância. Na prática, o que a gente pode fazer é hidratar, porque, como eu já comentei, é um paciente que tem hipovolemia, é um paciente que tem perda eletrolítica, então é importante que a gente dê uma hidratada no paciente para que ele melhore clinicamente, ele vai se sentir melhor, a gente vai tratar sintomas e depois a gente vai liberar esse paciente para casa. Naquele paciente que já tem um comprometimento já moderado, né, como eu falei, um paciente que chega mais obnubilado, um paciente que chega mais largado, é importante a gente dar uma atenção um pouquinho melhor e a gente vai hidratar também esse paciente. Como ele tem uma tendência à hipovolemia, é muito importante a hidratação nesse caso. Precisa fazer glicose? Não, não precisa fazer glicose desde que a glicemia do paciente esteja na faixa normal. Se o paciente está apresentando hipoglicemia, a gente vai fazer a glicose, né, para corrigir isso aí, mas não é uma conduta de rotina. No paciente que ele chega também com o sensório mais comprometido, é importante também a gente fazer tiamina para a gente evitar, como profilaxia da encefalopatia de Wernicke, que é bem comum nos pacientes com consumo excessivo de álcool. E se o paciente chegou agitado, vamos dizer que o paciente bebeu demais, ele está descontrolado e aí ele chega muito agitado no pronto-socorro. O que a gente pode fazer? A gente tem duas opções que tem igual efeito. Tanto a gente pode fazer benzodiazepínico como um antipsicótico típico. Qual o benzodiazepínico que a literatura recomenda? Principalmente o midazolam, fazer 5 mg IM. Não é uma realidade que a gente tem nos nossos serviços, a gente tem muito mais diazepam. E a diferença do diazepam para o midazolam basicamente é que ele tem uma meia-vida maior. Então, é um paciente que a gente vai fazer a medicação e ela vai durar um pouquinho mais tempo no paciente. Isso aí é um perfil um pouco ruim para a medicação, mas infelizmente é o que a gente tem. A gente pode fazer a mesma dose, né? Fazer 5 mg IM, tanto do midazolam como do diazepam, e aí a gente fica observando o paciente para ver se ele vai ficar mais tranquilo com essa medicação. Outra medicação que a gente pode fazer, que é bastante recomendada, é o Aldol, 5 mg IM também do Aldol, para controlar aquele paciente que está agitado. Alguns estudos colocam que você fazer a terapia combinada com benzodiazepínico e um antipsicótico seria melhor sem mudar a taxa de efeitos adversos. Então você teria um controle mais rápido do paciente, você chega e faz benzodiazepínico 5 mg e Aldol 5 mg IM dos dois, e você teria um controle mais rápido da agitação do paciente, mesmo sem ter um aumento de efeitos adversos. E quais efeitos adversos que a gente pode ter com o uso dessas medicações? Basicamente, a depressão respiratória. É importante a gente vigiar esses pacientes que chegam agitados, que a gente precisa dessa medicação, porque é uma medicação que tem um efeito depressor e a gente pode derrubar demais o paciente e aí precisar dar um suporte ventilatório. No outro caso, o paciente que chega com intoxicação grave, né, aquele paciente chega hipotenso, comatoso, taquicárdico, com muita alteração pelo consumo excessivo de álcool, além da gente depois de excluir as outras possibilidades, né, outros diagnósticos diferenciais que levam a isso aí, distúrbios hidroeletrolíticos, trauma, alguma outra causa que leve a isso, alguma infecção que leve a alteração do nível de consciência. Depois que a gente exclui outros diagnósticos diferenciais, a gente assumiu que essa alteração do nível de consciência é por culpa do uso excessivo de etanol, a gente vai fazer medidas de suporte, hidratação, vai checar a glicemia do paciente que está dentro do lado dos sinais vitais, que a gente vai avaliar. Se estiver dentro do normal, não precisa fazer glicose. Se estiver baixa, a gente faz glicose, faz a tiamina e nesses casos que o paciente chegar um pouco mais comprometido, a gente pode fazer um suporte, dar um suporte ventilatório invasivo no paciente. No caso, a gente vai entubar o paciente se a gente vir que ele não tem condições de proteger a via aérea. Então, esse paciente, que é uma minoria dos pacientes em intoxicação por etanol, ele vai precisar de um suporte de unidade intensiva. Então, o paciente vai para a UTI, a gente vai entubar o paciente, vai mandar para a UTI e vai fazer uma vigilância nele, além de ter essas medidas de suporte, porque é o organismo dele quem vai do organismo
Limpar 10 miligramas, 20 miligramas por litro por hora. Então, um paciente que ele tem alterações de comportamento, aquelas alterações mais leves, ele tem cerca de 100, até 100 mais ou menos. É aquele paciente que está só alcoolizado, não está muito comprometido. Então, um paciente que vai passar algumas horas aí, aquele paciente que chega muito derrubado, ele vai passar algumas horas aí para poder limpar todo o etanol do organismo dele. E aí, basicamente, é isso. Essa história de que a gente precisa fazer soro glicosado, fazer complexo B, não necessariamente a gente vai precisar fazer para todo mundo. Basicamente, o mais importante é hidratação. A gente hidratar o paciente para compensar o contexto de hipovolemia que ele se encontra e vigilância clínica. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E aí, já se inscreveu? E não deixa de seguir a gente também no Instagram, @QualisMed. Lá a gente posta conteúdo quase todos os dias, de forma um pouco mais didática, com imagens. Tem também um canal para a gente poder discutir, a gente responde os comentários. Então não deixa de seguir a gente lá não, @QualisMed.